Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Que alegria que esse programa, que já está indo para todo o canto do Brasil, as pessoas estão reagindo com mensagens. Esse programa está indo no banco da escola, inclusive, em alguns estados que já solicitaram essa autorização. Obviamente que eu dei autorização, porque cada programa do Quebrando a Lâmpada, com essas mentes brilhantes, empreendedores de sucesso, gente que fez e faz, gente que transformou uma ideia num negócio, num business, gerou nota fiscal e resolveu problemas. Esse mindset da solução de problemas é um ponto importante desse programa. E esses programas estão ensinando e inspirando, de uma forma muito pedagógica, muita gente no Brasil. O pequeno e médio empreendedor também. Alguns já estiveram aqui trazendo a sua experiência. Esse programa tem esse intuito também, mostrar as boas experiências do pequeno empreendedor, porque ele também resolve problemas, porque ele também tem que ser valorizado e reconhecido. Esse programa tem olhar para todos e para que eles levem essa experiência, essa jornada vitoriosa para todos que estão assistindo o programa Quebrando a Lâmpada. É uma alegria. Antes de apresentar nosso convidado, uma pessoa fantástica, amigo de longa data, amigo do meu pai, da minha família lá em Pato Branco. Eu queria dizer o seguinte, agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Obrigado Pumatronics, na pessoa do Silvio Calisto. Obrigado Raimix, na pessoa de Celso Saito e dos seus sócios. Obrigado a Claro que está chegando ao nosso programa. Obrigado ao Repeto, ao Neto, que estão conosco. A Claro, o nome forte da telecomunicação que está com a gente. A Marra, e a Marra que fez essa aqui, ó, a lâmpada quebrada feita em impressora 3D. A lâmpada que de uma ideia gerou um negócio. E já anunciando aqui, ele me deu autorização, logo, estará conosco aqui também com o seu vídeo institucional, a Rádio Enge. Obrigado, Luciano Scandelari. Isso mostra o prestígio do nosso programa. Clécio Chiamuleira, muito obrigado pela tua presença aqui. O Clécio, que é engenheiro eletricista pela UFPR. Eu sou engenheiro eletricista pela UDESC de Joinville, um colega da engenharia aqui, pós-graduado em administração de empresas pela USP, MBA internacional pela Baldwin Wallace Cleveland, dos Estados Unidos. Atuou mais de 15 anos como conselheiro de administração e há mais de 30 anos como executivo de grandes e médias empresas. O Clécio vai trazer experiências fantásticas da sua jornada nessas empresas, onde ele fez muita transformação da empresa e do business. Tem experiência na área de governança corporativa, como executivo de grandes empresas de capital aberto e empresas familiares. A experiência dele começou na Consul, acredito que foi em Joinville, onde eu morei por 11 anos, a nossa bela Manchester catarinense, onde tem muitos amigos também, e o que hoje é a Whirlpool, que tinha 20% das ações à época. Enfim, participou da transição da Refripar para a Electrolux, atuou na Unimed, ou seja, uma vasta experiência do nosso amigo Clécio Chiamuleira, foi sócio fundador da IBGC, ele vai explicar aqui também na sequência, diretor de tecnologia da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, liderança na comunidade executiva do Paraná, na área financeira do IBEF Paraná, fundador da ONG Formação Solidária, que há mais de 20 anos prepara jovens carentes para a universidade, ou seja, uma larga experiência. Vou passar a palavra para você, Clécio, te dando as boas-vindas aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Seja bem-vindo, Clécio. Fala um pouquinho quem é o Clécio e seja bem-vindo novamente. Obrigado, é um prazer estar aqui, Gili. Como ele comentou, temos mais ou menos as mesmas raízes, né? Eu sou um filho de agricultor lá de Pato Branco, meu pai era leiteiro, e ele sempre disse que eu tinha que estudar, e os filhos também. Então, a gente estudou e graças a esse incentivo, a essa visão dele, eu consegui sair de Pato Branco, não que Pato Branco não pudesse ficar, mas eu saí e consegui fazer coisas bastante interessantes, trazendo de volta para a comunidade uma série de coisas, além na área executiva, eu consegui também fazer alguma série de iniciativas para a comunidade. Por exemplo, Gili, eu te falei já, e você é dessa área, eu também sou fundador do PMI do Paraná, do Project Management Institute, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, lá em 2000 mais ou menos, que não tinha isso. Então, eu
sempre tive a felicidade de estar um pouco à frente pelo ambiente que eu tive. Primeiro tive um pai que, embora humilde, tinha uma visão de futuro muito grande, um pai e uma mãe. Depois tive a felicidade de estudar em colégios muito bons, Colégio La Salle, em Pato Branco. Depois eu vim para cá e fiz a Universidade Federal, comecei minha vida profissional na Copel, que foi assim fantástica, antes como estagiário, e o meu primeiro emprego efetivo foi na Consul. Então, tudo empresas maravilhosas que estavam sempre muito à frente. Então, hoje eu estou, ao longo da minha vida e hoje também, eu estou retribuindo para a sociedade o que a sociedade me deu. Que bacana isso, né, Clécio? Isso que o Clécio fala é fantástico. A maioria dos entrevistados, para não falar todos que estiveram aqui, falaram nisso, Clécio. Falaram nesse retorno à sociedade, nessa retribuição, no sentido mesmo da gente devolver à sociedade com voluntariado, com projetos que mudem a realidade e transformem a vida das pessoas e das cidades. É muito bom ouvir isso, que deixa a gente muito esperançoso, né? No mundo difícil que a gente vive, no mundo, sabe, de muita tensão. Então, mas Clécio, essa tua experiência, né, sabe, lá do início e depois começando o trabalho em grandes corporações, né? A gente falou da Consul, da Unimed, sabe? Nesse mundo da inovação hoje, nesse mundo da tecnologia que é muito fomentado, você iniciou lá no início no mundo da tecnologia, dá para dizer que você é um dos precursores da tecnologia. Traz algumas experiências desse início e alguns projetos aí que você considera como projetos muito importantes da tua vida profissional. Olha, eu sou tão precursor da tecnologia que quando eu fazia faculdade na Federal, eu ainda trabalhava com cartão perfurado. Para você ver como eu sou um ser que passou por todas as transformações. Então, pouca gente lembra disso. E eu ia lá na universidade e levava os cartões para perfurar. Então, e graças a Deus, eu rapidamente peguei uma empresa maravilhosa para trabalhar na época, que foi a Copel. Fui trabalhar, eu era engenheiro, estudante de engenharia, trabalhava na área de tecnologia, resolvendo os problemas de tecnologia. Depois eu fui para a Consul, que estava num momento de muito crescimento. Ela tinha uma participação da Whirlpool dos Estados Unidos, então eu tive muito cedo a sorte, porque a gente tem que ter, além de esforço, tudo, a gente tem que ter sorte também para estar no lugar certo na hora certa. E lá na Consul eu cheguei no lugar certo na hora certa, porque em pouco tempo eles me mandaram para os Estados Unidos para eu ser treinado em metodologias assim muito avançadas de gestão, de mudanças, de governança. Isso eu estou falando há quase 40 anos atrás. Então, assim, a gente tem que agradecer a Deus por ter essa oportunidade. E eu, além de agradecer, eu consegui aproveitar, e eu acho que aos poucos, ao longo dos anos, eu estou devolvendo para a sociedade aquilo que eu tive. Clécio, tu falou de algumas palavras que eu gostaria de sublinhar. Você falou dessa questão realmente, né, de ser um precursor da área de tecnologia. A internet existe mais de 70, 80 anos, ou seja, perto dos 80 anos. Você falou que mais de 40 tu já começou a trabalhar com a tecnologia, especialmente, né, a área de software, hardware, enfim. E hoje, quer dizer, tem tanto desafio que a gente vê as startups do Paraná, estima-se que tem 3.000 startups no Paraná, é muito forte esse ecossistema de inovação. E eu queria ouvir a sua opinião em seguida também da importância, Clécio, de trazer mais gente para o jogo, né? Formar os jovens. Então, se tu puder falar um pouquinho dessa importância das pessoas terem essa inclusão digital, essa inclusão tecnológica que a gente tem visto que ela ainda tem muita gente excluída, né, desse mundo, né? Então, essa tua experiência como precursor, se puder falar um pouquinho disso e já deixando a mensagem ali pro aluno do ensino fundamental, pro aluno do ensino médio, por que não também o aluno que está no ensino superior, da importância, né, de desenvolver capacidades e entrar fortemente nesse mundo da tecnologia, porque tem muita oportunidade, né? Verdade. Como eu falei, eu fui inserido
nesse contexto da tecnologia, da inovação, há muito cedo. E, assim, os nomes trocam, mas há 40 anos atrás a gente também já falava em inovação, já falava em melhoria. Claro que as ferramentas eram mais precárias, né? A gente não tinha uma comunicação, os computadores eram muito fraquinhos, a gente falava assim de memória de 1 mega para um computador corporativo. Hoje em dia 1 mega qualquer celular sobra, né? Sobra giga. Então, assim, não tinha tanta, mas a gente estava sempre correndo atrás. E não teve, assim, eu pautei a minha vida desde o começo da minha carreira. Felizmente, eu fui convidado para ser gestor muito cedo. Em pouco tempo eu fui para cônsul lá, eles estavam num crescimento muito grande, com a minha experiência da Copel, que era muito boa, eu peguei liderança. Então eu calquei a minha vida tudo em preparar jovens, estagiários. Eu todo ano eu tinha 20, 30 estagiários. Eu até brinco que hoje eu ando por aí e eu tropeço nos ex-estagiários. Eu tropeço, porque são muitas pessoas assim que eu peguei assim e ajudei, orientei. Eu fui orientado, então eu orientei também. Então, hoje eu tenho, sei lá, eu não sei, mas milhares de jovens que começaram. E daí depois, por acaso, em 2000, quando eu era diretor de tecnologia da Electrolux, lá pelo ano 2000, me apresentaram um menino que era assim, bastante carente, mas tinha vontade de estudar. Então eu consegui uma bolsa para ele lá no curso positivo na época, e ele estudou e passou na faculdade. Só que depois ele voltou e disse: lá na minha comunidade tem muita gente carente que gostaria de estudar. Daí eu sei que nós montamos lá, eu com ele, a gente foi buscando professores voluntários e tal, e a gente montou uma ONG que depois nós vamos falar rapidamente, que faz 20 anos que transformou a vida de mais de 10 mil pessoas que não teriam condições de entrar numa faculdade federal ou disputar, e hoje estão doutores, mestres no mundo inteiro. Então nós temos mais de 10 mil pessoas que nós transformamos a vida, e essa instituição ainda está viva, muito forte. Esse ano nós temos 500 jovens que nós vamos preparar de novo. Já muitos passaram aí na Federal nesse final de semana. Que então, bacana. É muito legal. Bacana. Clécio, parabéns. Parabéns a você, a tua equipe. Conte com o programa Quebrando a Lâmpada para a gente levar essa mensagem para todo o Brasil e inspirar outros estados a implementar esse projeto. Para finalizar o primeiro bloco, que está muito legal o bate-papo com o Clécio, que é a muleira, um precursor da tecnologia, uma mente brilhante da inovação, do empreendedorismo e da transformação das vidas das pessoas. Que no segundo bloco a gente vai falar sobre esse projeto, essa ONG que ele criou. Queria só reforçar, para finalizar o bloco, 2 questões. Ele falou da questão da sorte. E ele deixou claro que a sorte com trabalho, com busca, né, de resolver os problemas, essa a sorte que a gente quer. É a sorte de mãos dadas com muito, muito trabalho. E ele comentou muito da educação, da capacitação. Eu finalizo esse bloco parafraseando Aristóteles, que a educação, e aí eu faço aqui a adaptação, a inovação também tem raízes amargas, mas os frutos são doces. E o Clécio, que é muleiro, no segundo bloco vai nos mostrar esse projeto fantástico. Ele já trouxe alguns números que realmente os frutos ficam doces, sim. A educação transforma a vida das pessoas. Até logo, até o segundo bloco. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pulmatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias.
Plugfield, sinta a terra. A Claro sempre acreditou que toda vez que o sol nasce, nasce junto uma oportunidade. Oportunidade de criar conexões, de descobrir caminhos, de inovar. E inovar a cada dia é o que a Embratel vem fazendo há muito tempo. Lançou o primeiro satélite brasileiro, conectando o país de ponta a ponta. E hoje tem a maior frota de satélites da América Latina. Trouxe a internet comercial para o país. Conectou o mundo com o Rio 2016. Foi fundamental para a implementação do Pix. Levou a inclusão digital para 2 milhões de alunos. E criou um centro de excelência em IA, onde nascem soluções sempre sob medida. Hoje, o legado e o conhecimento da Embratel se unem à capacidade de entregar o novo da Claro. A Embratel agora é Claro Empresas. Um movimento que inaugura um novo momento da Claro. Mais potente, mais completa, ainda mais inovadora. A Claro Empresas vai habilitar o próximo novo de negócios de todos os tamanhos e segmentos, com um portfólio completo de soluções, para impulsionar o agora e transformar o futuro com mais agilidade, segurança e confiabilidade para todas as empresas do Brasil. Claro Empresas. Um novo dia para a Claro. Uma nova era para todas as empresas do Brasil. O Azures não é apenas um time. Alô, você que se liga na nossa rádio. Hoje tem Azures em campo. E todos os caminhos levam ao Estádio Os Pioneiros em Pato Branco. É história, é tradição, é emoção. Todos os caminhos da cidade levam para o mesmo destino. Aqui, o amor pelo nosso clube não tem idade. Ele nasce no olhar de uma criança segurando sua primeira bola, na voz rouca daquele torcedor que nunca deixou de acreditar, no abraço apertado entre gerações que compartilham o mesmo sentimento. E no dia do jogo, algo mágico acontece. A cidade se move, o coração acelera. Vista suas cores, levante sua bandeira e venha fazer história, porque todos os caminhos levam ao estádio Os Pioneiros. A Hymix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência, design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Hymix One Stop. All Solutions. Retornando ao segundo bloco do programa Quebrando a Lâmpada, esse programa que visa discutir e debater e inspirar a criação de um mindset de inovação, um mindset de empreendedorismo, a mentalidade, né, de resolução de problemas. E para que a gente vá além das ideias, que quebre a lâmpada e resolva problemas, gere negócios, gere nota fiscal. A gente finalizou o bloco com várias lições e foi muito legal o primeiro bloco que o Clécio trouxe para nós. E, Clécio, eu queria iniciar ouvindo de você essa experiência lá do início, dessa inovação, esse projeto que foi bem inovador na época que você estava na Electrolux. Então, se puder comentar um pouquinho, a gente já vai também trazendo essa experiência aí de mãos dadas com o gerenciamento de projeto. Mas fala da Electrolux, uma empresa sueca com uma referência mundial e que está aqui em Curitiba também.
Então, eu fui convidado, quando a Electrolux comprou a Refripar, eu fui convidado para fazer a transformação digital da Electrolux. E, na época, claro, a gente tinha dificuldades na tecnologia porque não tinha tanto recurso. Mas já se existiam algumas iniciativas. Eu me lembro que um projeto muito interessante que eu liderei lá e depois até fui premiado na Sucesso, foi um projeto de e-commerce, que na época nem se falava, que chamava Smart Buy, que no fim a Microsoft, junto com outras empresas, aí, transformaram isso num produto, e foi o embrião do B2B, que seria fazer o comércio entre empresas, negócios contra negócio. Então, uma empresa precisava de um insumo e ela mandava automaticamente para outra empresa. E na época não tinha, era tudo no fax, o e-mail era ainda precário. Então, era no papel. Era no papel. Então, foi um negócio muito inovador e depois disso outras iniciativas, mas tudo isso, o sucesso de todos os empreendimentos, eles são baseados em saber gerenciar projetos, de qualquer tipo de projeto. Eu acho que aí está um gap do Brasil em relação ao mundo, que o Brasil ainda, na média, tem algumas empresas que estão avançadas, mas na média ainda precisa crescer nesse tema de gerenciamento de projetos. Eu sei disso porque nos últimos anos, como eu sempre gostei desse tema e eu acho que gerenciar projetos move o mundo, o mundo é feito por projetos. Se você pensar para ir para a Lua, é um mega projeto que os caras fizeram e que é muito minucioso. Fazer uma aeronave, então a gente está trazendo esse conhecimento para todas as iniciativas. E aqui no Brasil a gente precisa evoluir nisso aí. E você tem muita oportunidade. Primeiro, você pode ler. Segundo, tem instituições como o PMI, que é uma instituição sem fins lucrativos. Eles têm lá o PMBOK, que é um livro de todas as melhores práticas. Existem cursos MBAs, faculdades, existem... Tem muito material disponível. Muito material. Então, assim, eu sempre, para qualquer profissão, você tem que dominar gestão de projetos, porque tudo que você fizer na vida é um projeto, até a tua vida é um projeto. Até a tua vida é um projeto. Então, assim, uma dica que sempre me pautou desde o começo, e todas as realizações que eu conheço, que eu fiz e que eu consegui fazer, é através desse conhecimento. Que bacana, olha só, dicas importantíssimas, e eu acrescentaria, tu comentou no primeiro bloco, Clécio, governança, gestão e governança, organizar, ter uma agenda tipo, chamar todos os stakeholders, né, ou as partes interessadas sobre aquele projeto. Daqui a pouco você faz um produto, né, para pôr no mercado e não ouviu ou não pesquisou o potencial cliente. Então, sabe, isso é muito importante que o Clécio traz. Eu sou adepto, né, a minha tese de doutorado e a minha dissertação de mestrado, Clécio, em ambas eu me baseei nos capítulos, em todos os critérios, características do PMBOK, da gestão de projetos. Atuei muito no projeto. Desenvolver uma caneca dessa é um projeto, pequeno, mas é um projeto, tem todo um trabalho. O Quebrando a Lâmpada aqui também, esse também é um projeto pequeno. Então, assim, a vida pessoal, uma viagem no final de semana, então, muito boa dica que o Clécio traz. Clécio, vamos falar agora desse projeto que eu vejo como impressionante, né? Esse projeto Formação Solidária, né? Fala dessa ONG, inclusive, né, convide ali as pessoas a participarem, né? Os potenciais professores, instrutores e os alunos que possam participar, por favor. Bom, essa iniciativa, como eu já comentei ali, foi através de um menino que eu conheci, que veio do interior, muito, muito pobre, e que ele tinha muita vontade de estudar. E me pediu ajuda e eu ajudei. Ajudei e acabei entrando junto nesse projeto, e nós estamos há mais de 20 anos
foi fundado em 2004, essa ONG Formação Solidária, e desde lá ela leva jovens de baixa renda para a universidade, mas não as universidades pagas, as universidades federais. Então ela tem um curso muito de alta qualidade. Nós temos uma parceria muito forte com o Positivo, as aulas são dadas lá, nós temos uma parceria, as apostilas são de lá, os professores, muitos deles são voluntários. Então, assim, e o custo disso aí a gente só cobra uma parte do material, porque a gente percebeu que se a gente desse tudo de graça, assim, então, mas tem que ter totalmente acessível. Assim, é só uma parte do material, porque a própria gráfica do Positivo nos subsidia. Então, é um curso que é muito baseado em voluntariado. O aluno dá a sua pequena contribuição, mas ele tem um ensino de primeiríssima e ele consegue passar em cursos como Medicina da Federal. Nós temos diversos alunos, nós temos doutores, temos pessoas que, com 20 anos, nós já temos gente formada há 15, né? Então, assim, é um negócio maravilhoso. E ele está muito forte esse ano, por exemplo. Inclusive estão abertas as matrículas, o processo de seleção para esse ano. As aulas começam em fevereiro e a gente tem, se alguém tiver interessado, é só procurar no site Formacão, né? Formacão Solidária Tudo Junto, .org.br ou Cursinho Solidário tudojunto.org.br. Lá tem as inscrições e a gente vai ter mais 500 jovens sendo preparados esse ano, como tivemos ano passado. Nós tivemos muitos aprovados aí na Federal, na UTFPR, nesses outros SISU aí. Então, assim, a gente prepara não para aquelas faculdades que é fácil de entrar, aquelas que é difícil de entrar. Então, é um projeto maravilhoso que a gente toca. Então, inclusive, eu vou fazer um lançamento aqui, eu nem te pedi licença, mas tem um amigo nosso em comum, que é o Maninho Chimin. Ele me convidou para fazer um projeto na Vila Torres, que é transformar a Vila Torres. Então, a gente vai fazer um projeto de educação lá, que joia, que eu até tenho que discutir com ele, uma hora dessa, depois a gente pode falar sobre isso. Tá? Então, eu acredito que, como você falou, e isso não tem como, a educação move o mundo e transforma. Então, eu acredito muito nisso e eu trabalho para isso. Não, bacana. E conte comigo, conte com o programa também, para a gente estar junto nesse projeto, né? Conheci recentemente o Maninho Chimin, irmão do Ney Chimin, enfim, os filhos da dona Teresona, né? Então, conte conosco, conte com o programa também. Clécio, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. Veja que quando o papo é bom, passa rápido. Verdade. Gostaria que você agora falasse quais são as aspas, né? Uma mensagem do Clécio, que é muleira, as aspas para esse jovem que está ouvindo, esse aluno, inclusive, lá do Ensino Fundamental 1, lá de 7, 8, 9, 10 anos, porque eu acredito que nós temos que começar a investir nessa idade, porque as crianças crescem criativas, a gente não pode deixar eles perderem essa criatividade. E já deixando também de mãos dadas com essa aspas que tu vai fazer e vai falar para o nosso internauta e espectador, né, para algumas orientações para ele em termos de competências, cursos, que é importante para eles se preparar para esse presente e esse futuro. Então, a gente começa o sucesso quando a gente nasce ou quando a gente toma algumas decisões lá nos primeiros anos de vida ou quando a gente tem uma família que nos ajuda. Alguns têm a felicidade, que nem eu tive, de ter uma família estruturada e que ajudou. Outros, infelizmente, não tiveram, mas nunca é tarde para você. Não adianta, a minha mensagem é: não adianta ficar chorando se você não teve sorte no passado. Passa a régua do passado e começa a partir de hoje estudar. Porque se você não tem dinheiro, não tem problema. Você vai atrás, sempre, se você lutar, sempre você vai achar uma porta. Claro, pode fechar uma, duas, mas a terceira, a quarta sempre vai ter. Então,
Não fique chorando, se lamuriando se você não teve muita sorte no passado, se o teu pai tinha isso, se a tua mãe tinha aquilo, se você... Toca para frente e estude, porque é o único jeito que você tem para assim, ter uma vida mais digna, porque mesmo que você não ganhe tanto dinheiro, se você tiver estudo, você consegue entender o mundo melhor, você consegue interagir melhor, e no final das contas você vai ter uma vida digna. Nunca vi gente que estuda, que se esforça, que trabalha, que não tem vida digna. Eu não vejo, assim, é muito raro. Eu vejo gente que não gosta de trabalhar, que está mal, mas também não quer trabalhar. Então não tem como, né? Não tem milagre. Não tem saída, né? Então, o estudo com o trabalho não mata ninguém. Eu trabalhei numa época que com 10 anos levantava às 5 da manhã, 10, 11 anos, para tirar leite. Nem por isso eu estou torto, estou traumatizado. O contrário, né? Eu trabalhava na roça. Assim, claro, eu não estou fazendo apologia a trabalho escravo infantil. Sim. Certo? Primeiro estudar. Perfeito. Mas assim, tem que estudar e tem que trabalhar na medida que é possível trabalhar, né? Sim. E o trabalho dignifica, né? Eu vendi picolé fofinho lá em Pato Branco, né? Empurrando o carrinho embaixo do sol, né? O domingo todo, mas enfim. Obrigado, Clécio Chiamuleira, as mensagens importantes deles aqui. Já vou passar para ele dar a mensagem final. Ele traz informações importantes, sabe? Passa a régua da questão do passado, traz as boas experiências da jornada, não planeje começar a estudar, comece já. Isso. Já hoje. Tem muito conteúdo muito bom na internet, o Clécio deu algumas sugestões, então vamos lá, vamos em frente. Clécio, passa os seus contatos, as pessoas que querem conhecer esse projeto, essa ONG, a sua empresa. Por favor, passa para o nosso internauta aí como que ele pode encontrar essas informações. Bom, a minha vida profissional, eu sou um especialista em reestruturar empresas, então eu tenho diversos casos e ainda atual de empresas que precisam crescer ou que estão em dificuldade financeira, a gente faz uma reestruturação. Então eu tenho uma empresa que chama iwplan.com.br, que é a empresa que faz esses projetos de profissionais de reestruturação, e quem quiser acessar e se preparar para o vestibular concorrido da Federal para o ano que vem, é só procurar aí formação solidária, formacãosolidaria.org.br ou cursinhosolidario.org.br. E no LinkedIn, no Instagram, procurar Clécio Chiamuleira só tem um, então não existe dois. Então, Chiamuleira, Chiamulera, Chiamuleira, se fala em italiano. Grazie mille, então, já que falamos italiano, grazie mille, Clécio, muito obrigado, por ter participado do programa Quebrando a Lâmpada e obrigado a você por ter assistido esse programa, ouvido as lições aprendidas e as lições que ele ensinou hoje aqui, o Clécio, que é uma, mente brilhante, um empreendedor que trouxe a sua experiência e veio dividir conosco, inspirar vocês, inspirar a todos nós, para que a gente melhore a vida, que a gente produza, que a gente desenvolva esse mindset da solução de problemas e tenha mais qualidade de vida e no final das contas sejamos felizes. Esse é o mais importante. Mostrou vários caminhos para você que quer mudar a sua vida profissional, quer melhorar. Então, vamos seguir aqui os ensinamentos do Clécio. Muito obrigado pela sua participação. Esse é um programa que tem esse intuito, inspirar você. E inspirar você a mudar a sua vida, mas também que você inspire o seu vizinho, o seu colaborador, o seu patrão, o seu familiar. E peça para ele também, indique o programa Quebrando a Lâmpada e que ele nos acompanhe. No YouTube, na Central TV, no Spotify, no Instagram. Siga o Instagram, Quebrando a Lâmpada, e leve essa ideia para cada vez mais gente que com essas soluções, com esses aprendizados, transforme as suas vidas. Obrigado e até o próximo programa.